Inicialmente, eu queria destacar o grande potencial da nossa área de atuação para a exploração da cassinicultura. O Banco Nordeste tem apoiado, sim, essa atividade, buscando a inovação no segmento e, acima de tudo, o financiamento de tecnologia que reconhecidamente não agrida o meio ambiente. A cassinicultura na nossa região tem uma capacidade de geração de emprego, de gerar tributo e, portanto, de gerar desenvolvimento. Diante disso, o Banco do Nordeste realizou e firmou um acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Camarões, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no sentido de apoiar as empresas e empreendedores que fazem parte de todos os elos da cadeia produtiva da cassinicultura. E nesse quesito, o banco aperfeiçoou seus programas e seus produtos, e hoje nós atuamos junto ao segmento com a FNE Aquipesca Investimento, e que financia qualquer inversão que visa a modernização, a expansão e que demonstre viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, com prazo de até 12 anos e carência de até 4 anos. Obviamente que a carência e o prazo são funções da capacidade de pagamento dos empreendimentos. Nós também atuamos com a FNE Aquipesca Custeio, que financia todo o ciclo de produção do camarão, cujo prazo é o somatório do prazo para a produção do camarão mais de 2 meses. Atuamos também com a FNE Aquipesca Comercialização, que financia todos os itens de preparação, de beneficiamento e de acondicionamento do camarão após a colheita. E atuamos com a FNE Agroindústria, que visa modernizar, que visa expandir, que visa levar tecnologias para as unidades beneficiadoras do camarão. Tudo isso com as menores taxas de juros. A taxa de juros do FNE ele varia de acordo com o porte do cliente, mas, de uma forma geral, nós temos taxa de juros de 4,4% ao ano até 4,94%. Portanto, as menores taxas de juros do mercado. Complementarmente, nós trabalhamos também com o PRODETER, Programa de Desenvolvimento Territorial, através dos agentes de desenvolvimento, que atua em conjunto com os diversos parceiros da cadeia produtiva, no sentido de organizá-la, notadamente para beneficiar os agricultores familiares, os pequenos produtores, e criar condições para que esse tenha acesso aos mercados, possa comercializar a sua produção. Então, tudo isso demonstra de forma cabal que o Banco Nordeste tem, sim, fortalecido o segmento da cassinicultura na nossa região Nordeste, através do nosso apoio creditício, visando levar tecnologia e inovação para esse segmento e, acima de tudo, para que a cassinicultura possa produzir, mas produzir com sustentabilidade ambiental. Olá, sou Alisson Lirangelim, sou diretor da empresa Biotrend Soluções Biotecnológicas, sou biólogo e doutor em biotecnologia. Hoje, nós abordaremos o tópico probióticos em cassinicultura. Esse é o episódio 1, que falaremos sobre conceitos e características gerais. Existem diferentes tipos de micro-organismos nos diferentes ambientes. Temos as bactérias, que são muito encontradas em produtos probióticos, tema da videoaula. Temos as arqueobactérias, que são micro-organismos ambientais, muito importantes nos ciclos biogeoquímicos. Temos os fungos, que podem ser fungos filamentosos, que formam os bolores, ou fungos unicelulares, como as leveduras, que são comumente encontradas em produtos probióticos comerciais. Nos ecossistemas temos protozoários, temos as microalgas, muito encontradas como as diatomáceas, as clorofícias, e temos os vírus, que apesar de existirem discussões sobre eles serem ou não ser vivos, nós abordaremos e incluiremos eles como micro-organismos, devido à sua importância, né, para o tema, por serem importantes patógenos no sistema produtivo de criação de camarão. Então, onde que estão os micro-organismos? Onde eles são encontrados? Eles estão presentes em diferentes ecossistemas. Estão presentes nos oceanos, nas zonas mais profundas dos oceanos, nos corais, estão presentes nos ambientes mais quentes do planeta, como nas zonas termais, nas bocas de vulcões, estão presentes nas zonas frias, no Ártico, no Antártico, estão presentes nos produtos industrializados, como iogurtes, cervejas, vinhos, estão presentes nos pães, que nós nos alimentamos diariamente, e estão presentes também nos organismos vivos. É interessante ressaltar que, num ser vivo, por exemplo, no ser humano, nós temos mais bactérias no corpo do que células. Então, os micro-organismos são de extrema importância para o funcionamento dos organismos vivos.
Então não podia ser diferente nos sistemas produtivos de camarão. Os micro-organismos também estão presentes, nos diferentes tipos. Eles estão presentes em sistemas como berçários, estão presentes nos sistemas extensivos de cultivo, nos sistemas intensivos, em diferentes quantidades e magnitudes. E nesses tipos de cultivo, né, existem os micro-organismos mais encontrados, né, os principais, que são as microalgas e cianobactérias, que são organismos fotoautotróficos, que produzem o seu próprio alimento. Eles utilizam a energia da luz para poder fazer a fotossíntese e produzir o seu alimento. Eles são produtores de oxigênio para os sistemas produtivos. Temos os micro-organismos heterotróficos, como as bactérias e as leveduras, que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e eles necessitam, né, de fontes de carbono extras. E eles podem ser aeróbicos, que utilizam oxigênio, anaeróbicos, com metabolismo sem oxigênio, ou facultativos, onde eles podem ser aeróbicos e anaeróbicos. E esses organismos heterotróficos, eles consomem matéria orgânica nos sistemas produtivos, são eles também que consomem compostos nitrogenados, como a amônia, e eles são os micro-organismos que são encontrados nos probióticos, ok? Então, temos também as bactérias quimioautotróficas, que são bactérias que produzem o seu próprio alimento, só que elas utilizam a energia de compostos químicos, diferente das bactérias fotoautotróficas que utilizam a energia da luz. E um exemplo, né, de micro-organismo quimioautotrófico nos sistemas produtivos são as bactérias do ciclo do nitrogênio, como a nitrossomona, nitrobacter, nitrospira, que convertem amônia em nitrito, em nitrato e fazem parte desse ciclo biogeoquímico do nitrogênio dentro dos sistemas produtivos. Então, dentro desse contexto, a aquicultura é o setor que mais cresce no mundo. E, com uma atividade econômica, a intensificação, né, dos sistemas produtivos, ela tem que ocorrer para produzir proteína animal, né, e gerar alimento. Então, quando uma atividade econômica ela aumenta a densidade, ela adensa, né, a quantidade de animais por metro quadrado, ela acaba gerando desequilíbrios ambientais, isso é previsível, ela acaba promovendo o surgimento de doenças, isso é esperado, porque essas condições, nem de perto, elas são similares às condições que esses animais viviam nos ecossistemas naturais. Então, o que é que acontece? Acontece que, nesses sistemas, os micro-organismos crescem em uma magnitude que não ocorre naturalmente. E, por quorum sensu, esses micro-organismos acabam expressando genes de patogenicidade causando doenças, como, por exemplo, um víbrio é uma bactéria endógena de camarão, sendo que, em condições de adensamento, esses podem se desenvolver e manifestar doença. Então, ele é uma bactéria natural que pode ser patogênica quando se desenvolve em quantidades que vão além da quantidade natural que o camarão suporta. Então, assim, dentre as ferramentas para que nós consigamos, né, conviver com esses desequilíbrios, surgimento de doenças, as boas práticas de manejo, que é um tema que vai ser abordado aqui em outros episódios, as ações preventivas e a utilização de aditivos são ferramentas estratégicas para superar e conviver com esses surtos. E dentro desse contexto, os probióticos, eles se destacam como uma alternativa sustentável e uma alternativa que já foi bastante validada no setor por décadas e consegue equilibrar e compensar esse desequilíbrio de micro-organismos patogênicos que se desenvolvem dentro dos sistemas produtivos. Então, se nós formos definir conceitos de probiótico, eu vou trazer aqui um conceito do Ministério da Agricultura, da Instrução Normativa 13 de 2004, ok? Probióticos são cepas de micro-organismos vivos que agem como auxiliares na recomposição da microbiota do trato digestivo dos animais, diminuindo o número de micro-organismos patogênicos ou indesejáveis. E os exemplos desses micro-organismos são cepas de bacilos, cepas de lactobacilos, pediococcus, saccharomyces, que são leveduras, dentre outros organismos. Esse conceito do Ministério da Agricultura é um conceito que ele se refere à alimentação, à microbiota de intestino, ok? Do sistema digestivo. É interessante mencionarmos também um termo pré-biótico, que consiste em ingredientes que não são digeridos pelas enzimas digestivas do hospedeiro, mas que são fermentados pela microbiota bacteriana no trato digestório, originando substâncias que estimulam seletivamente o crescimento e ou a atividade de bactérias benéficas e inibem a colonização de bactérias patogênicas ou indesejadas. Exemplos de prebióticos são açúcares absorvíveis ou não, fibras e oligosacarídeos,
como o mananooligosacarídeo, os MOS, os frutooligossacarídeos, FOS, e os galacto-oligosacarídeos, GOS, que são constituintes que são encontrados já em alguns produtos comerciais. A união de um probiótico com um prebiótico constitui um simbiótico, um produto simbiótico. São produtos que contemplam as duas estratégias. Okay? Então, assim, prebiótico está relacionado a um alimento seletivo para o probiótico, que estimula a microbiota probiótica no intestino do animal. Então, os probióticos em aquicultura, vou trazer aqui uma discussão que eles são definidos em um conceito que vai além do uso na alimentação. Porque os patógenos nos sistemas produtivos, eles se desenvolvem nos animais e no meio ambiente, no solo, na água. E esses animais aquáticos, eles estão em relação íntima, muito próxima com seus ambientes de cultivo. Então, esses patógenos, eles são constantemente absorvidos pelo animal, por processos de osmorregulação e até mesmo pelo processo de alimentação. Então, como o camarão, ele está intimamente relacionado ao seu meio ambiente, a ambiência é muito importante para a sanidade do animal. Então, o conceito de probiótico em aquicultura, ele apresenta-se em aquicultura como micro-organismos vivos, que têm um efeito benéfico sobre o hospedeiro, podendo ser capaz de atuar em diferentes frentes, como modificar a microbiota intestinal, que é um conceito que a gente já definiu, mas também a microbiota ambiental, que tem a ver com a sanidade do animal, melhorar a absorção dos alimentos ou o seu valor nutricional, aumentar a resposta do hospedeiro em relação a doenças, principalmente por estímulos de imunidade nos animais, e melhorar a qualidade do ambiente de cultivo. Isso já são discussões que ocorrem há décadas e na aquicultura esse conceito de probiótico foi estendido. É tanto que os produtos probióticos são usados na alimentação e também no ambiente, visto que a ambiência influencia na sanidade. Então, existem diferentes tipos de probióticos comerciais. Aqui eu vou mencionar alguns exemplos de probióticos registrados no mapa, como o probiótico BM Pro, fabricado pela empresa Biotrends, na qual sou diretor, como o Sanolife, o ProW, da INVI, como o Epicin G2, fabricado pela Epicor, que é comercializado pela Nexco, a Quera, a Aqua, e o Terminate, que é produzido pela Prelapse. Então, dentre os produtos probióticos comerciais, a gente pode citar algumas características que são relevantes na compra de um probiótico, na escolha para utilizar no sistema de produção, que são as linhagens microbianas. Elas devem ser criteriosamente selecionadas através de estudos científicos, identificadas por morfologia colonial, por estudos bioquímicos, por estudos moleculares, por análise polifásica, onde essa identificação pode ser confirmada com mais propriedade, certo? Essas espécies devem ser espécies seguras de uso ambiental e no animal e espécies não patogênicas. Os produtos probióticos eles podem ser constituídos por micro-organismos únicos, por uma única espécie, ou por consórcios microbianos, onde serão usados diferentes micro-organismos em um consórcio. Normalmente os probióticos em consórcios têm uma eficiência mais robusta, uma maior eficiência devido à versatilidade metabólica das diferentes linhagens que compõem esses produtos. Então, essa composição dos micro-organismos ela é muito importante. Ela é um fator-chave, porque esse conjunto de linhagens trabalhando junto em um produto composto em consórcio pode fazer a diferença no resultado final dentro da atividade esperada do probiótico. A concentração é um ponto-chave também para ser avaliado. Eu coloquei aqui o termo concentração efetiva, porque nem sempre o produto mais concentrado é o que tem a maior eficiência. É interessante que exista uma concentração efetiva e que isso seja relacionado com as espécies, a composição e a eficiência desse conjunto de micro-organismos trabalhando nessa concentração que o fabricante vai orientar e indicar em cada produto. Esses produtos probióticos no mercado podem ser em formulações em pó, que são produtos liofilizados, ou produtos líquidos. Normalmente, os produtos comerciais são vendidos na forma de pó, secos. E nessa forma, existem micro-organismos que estão na forma vegetativa, que é a forma que a célula existe, que ela foi seca, onde foi retirada a água, e tem micro-organismos onde eles foram desidratados e essa forma vegetativa foi desfeita e gerou-se estruturas de resistência, como os esporos. Então, esses micro-organismos que geram esporos são os bacilos, que são muito presentes em produtos comerciais, como bacilos subtilis, bacilos licheniformes, bacilos púmilis, dentre outros.
Então, todo produto probiótico, ao ser usado, é interessante, que se ele for em pó, que existe um processo de ativação desses micro-organismos, principalmente pela adição de água, é um primeiro passo de ativação. Mas essa ativação também pode ocorrer por adições, né, de macro e micronutrientes, como sais, por adição de carbono, dentre outros constituintes. Então, tem produtos que já contemplam nas formulações esses constituintes chaves para um processo de ativação só com água, outros não contemplam, mas é interessante abordar a questão de o micro-organismo ser entregue na melhor forma para ele entrar metabolicamente ativo dentro dos ecossistemas, dentro dos sistemas produtivos. Então, esses micro-organismos que compõem os probióticos, eles podem ter diferentes metabolismos. Eles podem ser aeróbicos, onde eles realizam processos, né, de obtenção de energia com utilização de oxigênio. Podem ser anaeróbicos, onde eles não utilizam oxigênio. E podem ser facultativos, onde eles podem trabalhar na presença ou na ausência de oxigênio. Então, dentro dessa conjuntura de características, né, essas cepas que compõem os produtos probióticos, né, elas devem ser capazes de melhorar tanto a qualidade ambiental, a ambiência para o camarão, como a sanidade do animal, por melhora do meio ambiente ou por uso na alimentação. Então, se nós formos entrar mais nas questões metabólicas dos diferentes grupos de micro-organismos que existem nos probióticos, é interessante mencionar aqui o processo resgatar, que nós acabamos de falar, o aeróbico, anaeróbico e facultativo. Então, no processo aeróbico, vou citar exemplo aqui de um consumo de glicose, que é um carboidrato, né? Ocorre toda a hidrólise da molécula. A glicose vai passar pela glicólise, depois vai gerar ácido pirúvico, que vai entrar no ciclo de Krebs, vai ocorrer uma fosforilação oxidativa, até gerar CO2 e água. Então, toda a energia da molécula ela é retirada para a obtenção de biomassa, né, e geração de ATP. Já nos processos anaeróbicos, uma glicose, por exemplo, usando o mesmo exemplo, ela não é hidrolisada totalmente para tirar toda a energia da molécula. Ela é consumida inicialmente com a retirada de um pouco de energia e é gerado um composto intermediário. No caso aqui, nos slides, nós podemos evidenciar a formação de ácido láctico através da fermentação láctica e a formação de álcool através da fermentação alcoólica. E normalmente essas espécies que fazem esse processo anaeróbico são as espécies de lactobacilos, as pediococcus, esses gêneros por eles serem bactérias ácido-lácticas e são muito importantes para a sanidade do animal. E os micro-organismos facultativos, eles são capazes de fazer os dois processos, tanto aeróbico como anaeróbico. Então, aqui a gente pode mencionar as leveduras, né, a Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, que é uma levedura muito encontrada em produtos comerciais, por ela ser capaz de fazer os dois metabolismos. Então, o processo aeróbico, ele é mais realizado, aeróbico, com oxigênio, pelos bacilos. Então, os bacilos, todo micro-organismo aeróbico, ele é mais vinculado, mais especialista em biorremediação, por ser capaz de degradar uma molécula totalmente e obter com mais eficiência energia, né, desses compostos de carbono. Já os micro-organismos anaeróbicos, que são os lactobacilos, pediococcus, eles têm mais relação com sanidade, por produção de ácidos, de bacteriocinas e outras moléculas que vão combater os patógenos, ok? E as facultativas, como as leveduras, elas são importantes porque as leveduras, elas, além de função, né, de consumir matéria orgânica, de equilibrarem, modularem a microbiota do ambiente, elas têm uma grande função nutricional para os animais. E são organismos eucariotos, bem maiores do que uma bactéria, que é um procarioto, e são fontes de vitaminas, de aminoácidos, de beta-glucanos, de monooligosacarídeos, dentre outras moléculas que são benéficas para o animal. Então, de forma geral, o probiótico pode atuar em diferentes frentes, né? Ele pode ser aplicado na ração, na água ou no solo. Quando ele é aplicado na água ou no solo, ele vai atuar modulando a questão da microbiota na água e no solo, diminuindo a quantidade de víbrios, por exemplo, diminuindo compostos nitrogenados, consumindo amônia, como exemplo de diminuição de compostos nitrogenados. E se ele for usado na alimentação, ele vai atuar na questão da proteção, por inibir os patógenos, por ações específicas que nós vamos estudar em outros episódios. Ele pode estimular a imunidade, onde vai fazer com que a imunidade inata do camarão fique
estimulada, potencializada, e ele aumenta a atividade de combate de patógenos. E no intestino, esses probióticos também podem ter relação com produção de enzimas, com melhor absorção dos nutrientes. Isso tem a ver com crescimento, com melhor com fatores de conversão alimentar. Então, assim, esses temas, essas diferentes aplicações do probiótico na água e no solo para qualidade ambiental e na alimentação, visando a sanidade animal, vão ser temas dos próximos episódios que nós vamos apresentar aqui nessas videoaulas. Então, eu queria agradecer a presença e a atenção de todos, ok? E finalizar com essa frase, que o papel do infinito, do infinitamente pequeno, é infinitamente grande na natureza, de Louis Pasteur. Obrigado pela atenção.